Ah, som. Alô? Bom, então tá. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. A Prudesc Sindical, o Sindicato dos Professores da UDESC, dos professores e dos professores da UDESC, tem a grande satisfação de apresentar o André Guerra, psicólogo, que vai fazer a palestra para nós hoje, nesse tema riscos psicossociais no contexto do trabalho docente, o adoecimento mental na categoria. Inclusive, muito bom na categoria, né? Mas esse tema é extremamente interessante para nós, professores, e a Prudesc, nesse semestre, trabalha com dois eixos. Um é da valorização dos professores. Nesse esquema, nós estamos tendo esse evento de hoje, e estamos com uma pesquisa, iniciando uma pesquisa, sobre a dinâmica do trabalho dos professores em todos os centros, através do PTI, né? Então, são os dois eixos, as duas questões que nós estamos trabalhando nesse eixo. E a questão da autonomia universitária, que é o outro eixo que nós estamos trabalhando, que estamos desenvolvendo um vídeo, vamos ter um encontro regional do Andes aqui, com esse tema, e várias outras questões que nós estamos junto ao governo, trabalhando também essas questões da autonomia. O André é doutor e mestre em psicologia social, psicólogo, advogado e jornalista, docente do curso de psicologia da faculdade do CEF, sócio fundador da Clínica Polis, assessoria em política de saúde sindical. Né? Quer dizer, estamos bem focados aqui, né, nessa questão da saúde sindical. Então, eu passo a palavra para o André. Fique à vontade, né, pelo tempo que desejar falar, conversar com os professores presentes e os professores que estão ouvindo, né, através da nossa transmissão também para todos os centros da UDESC. Ok? E também não deixando de antemão de agradecer, né, a gentileza do André de vir aqui conversar conosco. Tá bom? Muito obrigado, André. Valeu. Obrigado, José. Obrigado, Ivan, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu não sei se tá certo aqui, tá certinho? Então, pessoal, é uma satisfação poder conversar com vocês sobre isso. Eu não sei, uma fala, José, de quantos minutos tu está imaginando para essa atividade. Só para eu vou deixar aqui o 25, 30 minutos. Depois a gente conversa. Tá. Perfeito, então. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje? Como é uma primeira intervenção, a gente está se conhecendo, trazer algumas reflexões sobre essa questão dos riscos psicossociais, na docência especificamente, né? Mas para que a gente mostre um pouco da complexidade de se pensar o adoecimento psíquico e os riscos psicossociais, em geral, em qualquer categoria profissional, mas especificamente nas questões envolvidas com a docência, com os professores e com o mundo educacional. Quero trazer para vocês uma complexificação da discussão para que a gente possa pensar. Tá? Para que a gente comece, então, vou fazer algo um pouco mais dinâmico. Vou mostrar algumas imagens para vocês no primeiro momento, e eu quero que vocês olhem para elas e façam um exercício que em psicologia a gente chama de introspecção, que é, vocês vão olhar para a imagem, mas o que eu quero que vocês observem a vocês mesmos, observando a imagem, e ver se, ao olhar a imagem, alguma coisa chama a atenção. Se nada chamar a atenção, não tem problema, mas só percebam, olhem a imagem e pensem, algo me chama a atenção nessa imagem? Ah, se não, tudo bem. Se algo saltar aos olhos, vocês, quem quiser se sentir confortável, pode levantar a mão e apontar o que chama a atenção na imagem. Essa primeira imagem. Algo chama a atenção? Se sim, se não. Em princípio, nada.
Então, vou passar para a próxima imagem. Oi? Pode falar. Lançados. Ótimo. Sim. Não, tudo bem, é isso mesmo. Essa é a ideia. Se algo chama atenção. Perfeito. Alguma coisa? Então... Se não, passar para a próxima. Alguma coisa chama atenção? Algo salta aos olhos? Princípio, nada. Oi? Classes vazias. Perfeito. Tá bom. Depois a gente vai retornar nessa discussão das imagens, e agora vai mais uma intervenção que eu vou passar para vocês, que eu vou querer que vocês apontem o celular de vocês para esse QR Code. É só abrir no celular a fotografia, apontar, e vai aparecer um link, e eu quero que vocês entrem nesse link, e vai ter um espaço ali com 3 palavras para vocês preencherem. E eu quero que nessas 3 palavras, vocês preencham pensando na vida de vocês como docentes, que crises assolam os docentes? O que é crítico hoje na condição de docente? E aí vocês preencham 3 palavras. O que está em crise na docência? O que está em crise nos docentes? Tá? Só isso. E à medida que vocês forem preenchendo, todo mundo conseguiu o QR Code? Alguém não conseguiu? Vou voltar aqui. Te ajuda? Não te ajuda. É só abrir a sua... Se alguém precisar de ajuda, me avisa, então... É só fazer assim, só abrir. Preencher 3 palavras, pensando na crise da docência. Todo mundo conseguiu? Alguém está com dificuldade de... Alguém está com dificuldade? Eu posso ajudar. A ideia é só olhar o QR Code, 3 palavras que evidenciam quais crises há na docência. Posso? Se alguém tiver alguma dificuldade, avisa. Que legal. Alguém ainda não preencheu? Está preenchendo? Já combina uma palestra no YouTube. Bom, pessoal, então, isso aqui é uma nuvem de palavras
preencheram. E quanto maior a palavra, mais vezes ela foi repelida. Então, o que a gente tem aqui que nos chama a atenção? Tempo, excesso, carga horária, sobrecarga. E a gente tem as outras palavras que são periféricas. E que algumas dessas palavras elas são periféricas porque as pessoas às vezes referiram que a gente precisaria fazer um tratamento, né? Então, as pessoas usaram palavras diferentes para o mesmo significado. Então, provavelmente tem outras palavras aqui. Burocracia, burocracias, intensificação, pouco apoio, sentido, cobranças diárias, competição, salário, estresse, cobranças, medo, silêncio, apatia, acúmulo de tarefas, cobrança de produção, desvalorização de classe, sobrecarga de trabalho, falta de suporte, muita exigência, preocupações, estresse, intensificação, adoecimento mental. Muito bem. Isso aqui se refere a crises, tá? Agora a gente vai fazer uma... Vou passar para vocês... desculpa. Obrigado por lembrar. Agora eu vou passar para vocês e depois eu vou juntar as peças, tá? Então primeiro a gente passou algumas imagens, agora vocês preencheram essas palavras e agora a gente vai olhar outras imagens e a gente vai fazer o mesmo exercício que a gente tinha feito anteriormente, que eu quero que vocês olhem a imagem e, enquanto olhem a imagem, prestem atenção em vocês e vejam se algo salta aos olhos de vocês em relação às imagens. Se algo saltar aos olhos, vocês avisem. O que foi? Perigo. A primeira palavra que saltou aos olhos, perigo. Perigo. Algo. Trabalho escravo. O que mais? Insalubridade. Então, primeiro é perigo, insalubridade. Vulnerabilidade. Muito segurança. Péssimas condições de trabalho. Desconhecimento. Né? Bom, agora vamos começar a juntar as peças. O que a gente pense? O tema da nossa reflexão de hoje é riscos psicossociais, adoecimento psíquico, certo? Isso aqui nos interessa, a todos que estão aqui, compreender o que faz os professores, os docentes adoecerem, quais são os riscos psicossociais que se abatem sobre os docentes, quais as consequências dos riscos psicossociais, para que a gente compreenda o que está acontecendo, certo? Esse é o interesse que nos une a todos aqui. Só que vejam só a nossa dificuldade para lidar com o tema do adoecimento psíquico e principalmente dos riscos psicossociais. Quando a gente começou vendo as primeiras imagens, e essas imagens se referem à vida de vocês, à nossa vida como docentes. Todas essas imagens, as 3 primeiras imagens, são imagens do dia a dia de vocês, da rotina de vocês. Ninguém aqui, em nenhuma dessas imagens, viu qualquer uma dessas palavras. Todas essas palavras que estão aqui, ou elas se referem a riscos psicossociais, perigos, ou consequências desses riscos psicossociais, desses perigos. Todas essas palavras aqui falam sobre riscos, perigos ou consequências dos riscos e dos perigos psicossociais, certo? Ou seja, o que interessa a vocês, o que vocês estão vivendo, como vocês significam o trabalho docente, está aqui. Só que, curiosamente, o olhar de vocês passa isso aqui, essas coisas são absolutamente invisíveis. O que é visível para vocês, docentes, que estão sofrendo os riscos psicossociais, sofrendo as consequências dos perigos e dos riscos psicossociais? É visível os riscos e os perigos físicos. Que hoje, embora muitos docentes ainda sejam atingidos por problemas de voz, problemas osteomusculares, lombar, hoje não é o que traz vocês aqui. Ninguém está aqui por causa do sofrimento físico, do adoecimento físico. O que traz vocês aqui é o perigo, a reflexão sobre o adoecimento psicossocial.
Só que nós, enquanto sociedade, somos incapazes de enxergar para além dos riscos físicos. Nós só enxergamos os riscos físicos. Ou seja, nós ignoramos os riscos e os perigos psicossociais. Que nós sentimos os seus efeitos, nós sentimos as suas consequências, eles destroem a nossa vida, eles nos fazem nos medicar, eles fazem a gente perder o sentido pelo trabalho, eles fazem nós adoecermos, mas nós, curiosamente, somos incapazes de vê-los. E se nós somos incapazes de vê-los, nós somos necessariamente incapazes de combatê-los e de tratá-los. Então, a minha reflexão hoje, ela começa justamente com uma autorreflexão e uma autocrítica de nós mesmos. Eu também sou docente. Eu também sou cidadão. Eu também sou ser humano. E eu também padeço desse mesmo olhar viciado que organiza a nossa sociedade. Nós só damos valor porque é físico. A tal ponto que a pessoa adoece psiquicamente e ela própria não acredita no seu adoecimento. Estão ouvindo, né? Está sendo transmitido pela internet. Mas ainda vai ficar pior, vai ficar pior. Não nos pararão. Aqui. Mas essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Primeiro ponto, nós temos essa dificuldade de compreendermos o que são os riscos psicossociais, os perigos, e nós não atentamos para eles. E a nossa grande dificuldade, o primeiro ponto, a grande dificuldade que abre as portas para o adoecimento generalizado de várias categorias profissionais, inclusive dos docentes, é isso. Nós não temos a devida sensibilidade para olhar para uma sala de aula lotada, para prazos apertados, para a realidade que envolve o professor, com a mesma sensação de isto é perigoso. Ninguém olha para essa imagem e diz, ninguém diria, essa situação é um perigo. Isso que está acontecendo aqui é uma situação perigosa. Ninguém olha. Ninguém vê assim. E se eu não vejo uma sala de aula, se eu não vejo a rotina do professor como perigosa, necessariamente eu estou vulnerável ao adoecimento. Vulnerável a todas as circunstâncias que contribuem para o adoecimento. Então, esse é o primeiro ponto. Isso é um processo de naturalização da invisibilidade. E isso é tão profundo, essa questão, que o primeiro passo para que a gente possa lidar com os riscos psicossociais, que a gente possa enfrentá-los, combatê-los, tratá-los, é começarmos por nós mesmos, a treinarmos o nosso olhar, para que a gente consiga ver o invisível. Porque muitas vezes a gente confunde, de uma forma intuitiva e espontânea, o invisível com o inexistente. É como se o que eu vejo existe e o que eu não vejo não existe. Um exemplo disso é, por exemplo, esse tipo de figuras. O que vocês veem aqui? Levanta a mão quem vê o que vê nessa imagem, alguém diga o que vê. Ivan. Uma mulher olhando para o lado. Quem vê algo diferente? Todas as pessoas veem uma mulher olhando para o lado? O que a senhora vê? Uma velha nariguda. Tu vê uma velha nariguda, Ivan? Tu está vendo, então, uma moça olhando para o lado e uma velha nariguda. Tem alguém que não consegue ver uma ou outra? Outro. E não tá achando. Tem alguém que não está vendo ainda? Muito bem. Agora, aqui entra a questão. Nós temos aqui, nem todas as pessoas estão vendo a mesma figura. Mas essa figura que, eventualmente, um de nós não está vendo, ela não existe? Ela existe. Ou seja, mesmo que algo seja invisível, pode ser existente. Certo? A lógica dos riscos psicossociais é justamente essa. Só que a lógica dos riscos psicossociais dentro da nossa sociedade, ela parte daquela primeira lógica, que é, eu não vejo os riscos psicossociais, ninguém vê, portanto, eles não existem. Portanto, um professor que adoece, que tem um adoecimento psíquico, ele é um fraudador. Porque ele está fingindo algo
que não existe. Ele está exagerando. É mimimi. Por quê? Eu não vejo. É diferente se o professor ou se um trabalhador perde a sua perna. Ele não está fingindo que está sofrendo, porque a pessoa perdeu a perna. Eu estou vendo a perna e eu consigo intuir o sofrimento. Agora, um professor deprimido, um professor ansioso, um professor com uma síndrome de burnout, eu não consigo ver. E se eu não vejo, não existe. E essa perspectiva, muitas vezes, está no próprio professor e nos próprios colegas dos professores. Então, esse aqui é o grande problema e o primeiro desafio que nós temos para chegarmos de forma crítica nos riscos psicossociais. É entendermos que antes de falarmos sobre os riscos psicossociais, nós precisamos fazer um processo anterior, dar um passo atrás e treinarmos o nosso olhar para conseguirmos enxergar que aquilo que é invisível é e pode ser existente e muitas vezes pode ser mais devastador do que aquilo que é visível. Um perigo visível pode ser menos devastador do que um perigo invisível. Até porque o fato de ser invisível faz com que eu menospreze a sua intensidade. E é isso que os professores fazem todos os dias. A rotina do professor, o professor ele é uma pessoa que vive muito próximo desse sujeito aqui. Pode ser que nunca tenha dado nada na vida dele. Mas pode ser que um dia seja o último dia da vida dele, porque ele está andando na berlinda. O professor, dentro da organização do trabalho, como está estabelecida hoje, ele é uma pessoa que está na berlinda. A qualquer momento, a corda pode romper. Tá? Não viu ainda? Então vamos ver aqui. Para quem quiser ver a velha, precisa ver isso como um queixo, aqui como a boca e aqui é o nariz. A mulher olhando para o lado, aqui está o queixo dela, aqui é o maxilar, aqui é o nariz e aqui é uma espécie de... Mais um ponto importante. Agora essa situação do final é um ponto importante. Sozinhos e sozinhas, nós tendemos a acreditar demais na nossa própria percepção. Ou seja, se qualquer um de vocês que não conseguiu ver as duas figuras estivesse neste auditório sozinho, olharia para essa imagem, diria, é uma velha, viraria as costas e iria embora. O outro olharia, é uma moça, viraria as costas e iria embora. Sozinho, nós acreditamos demais em nós mesmos. E nós ignoramos as nossas limitações. Quando nós estamos coletivamente reunidos, quando nós trabalhamos em conjunto, o olhar e a percepção de um contribui para enriquecer o olhar e a percepção do outro. Isso também é fundamental. Não se faz saúde de trabalhadores sozinho. A saúde do trabalhador também não começa dos técnicos, não começa dos assessores. A saúde de uma categoria profissional, ela começa com os profissionais sentados e discutindo sobre esses riscos, todos partindo do mesmo ponto. Eu talvez não consiga enxergar tudo que eu deveria enxergar. Talvez eu não consiga ver tudo o que existe, mas que para mim não parece como existente. Então a coletividade ela é fundamental nesse processo de treinamento e reeducação do olhar, para que a gente consiga entender de fato como é o nosso contexto de trabalho. Tá? Crise. Então foi a pergunta que eu pedi para vocês responderem. Né? Crise. O ideograma chinês, para representar a crise, é formado desses dois ideogramas. E esses dois ideogramas, ele parte desses significados. O primeiro é perigo. Para o chinês, para pensar crise, ele pensa a partir desses dois ideogramas. O primeiro é perigo. E o segundo é um ponto crucial, um ponto de mudança. Ou seja, para que a gente consiga pensar a saúde e a crise, nós podemos pensar que a situação, por exemplo, que mobilizou todos vocês para estarem aqui, ela é necessariamente uma situação de perigo. Os docentes estão em perigo. Essa constatação, que é a constatação de uma crise, ela tem em si uma possibilidade de mudança. O simples fato de identificar que isso é um perigo, abre-se a possibilidade de uma transformação dessa situação. E aí eu quero mostrar para vocês que existe nessa perspectiva de crise
uma estreita aproximação com a própria noção de saúde. Porque quando a gente pensa que a crise ela é um perigo, mas também um ponto de mudança, ou seja, um ponto a partir do qual um movimento se dará, nós estamos próximos da crise como saúde. Todas as noções, é difícil de conceitualizar, achar o conceito, a definição precisa de saúde. Há uma discussão sobre isso. Mas, inevitavelmente, saúde envolve algo como movimento. A capacidade de estar em movimento está atrelada à ideia de saúde. E a incapacidade de se movimentar está atrelada à ideia de doença. Um corpo morto, ele é morto porque ele não se move e não se moverá mais. Um corpo que ainda pode se mover, por mínimo que seja, é um corpo que ainda pode usufruir de certa margem de saúde. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa justamente a partir da constatação de que estamos num ponto crítico e que desse ponto nós podemos nos movimentar, nós podemos nos transformar e nós podemos seguir adiante. Tá? Para concluir, para que a gente possa trocar ideias, porque hoje realmente foi só uma provocação, para que a gente volte para casa e pense sobre essas questões, eu quero trazer para vocês um grande resumo de um artigo que eu publiquei em 2021, com esse título que, se vocês quiserem, depois vocês podem até com esse QR Code já entrar automaticamente, ou se vocês colocarem no Google o título do artigo, que é O Embotamento do Pensamento Crítico e a Crise da Universidade Pública Brasileira. Nesse artigo, a gente fez um longo debate sobre alguns elementos psicossociais que poderiam, de certa forma, explicitar, talvez não explicar, mas explicitar as razões estruturais e psicossociais do adoecimento, não só dos docentes, mas da própria instituição universitária brasileira. Vou esperar só o pessoal utilizar o QR Code. Também depois eu posso disponibilizar para vocês a apresentação, para quem quiser, e aí vocês podem, pelo próprio título ali, acessar o artigo. E eu quero trazer 4 elementos que talvez possam fazer sentido para vocês, para compreendermos alguns elementos dessa crise que afeta todos nós. Primeiro ponto, uma espécie de empreendedorismo organizacional atravessando o espírito universitário. A gente estava até conversando antes de começar. Ou seja, o que seria isso? Cada vez mais a universidade se dedica ou promove, fomenta a expansão de instrumentos, procedimentos, ferramentas e programas que têm uma única finalidade: quantificar, registrar, comparar, formalizar, publicizar a produtividade. A produtividade dos professores, a produtividade da instituição, a produtividade dos programas de pós-graduação, a produtividade dos alunos, a produtividade de sabe-se lá quantas produtividades. Com rankings, estatísticas e relatórios, e relatórios, e relatórios dos relatórios, e relatórios dos relatórios dos relatórios. Tudo isso fomentando uma cultura de produtivismo e de alta performance individual. Em um contexto, tudo isso somado a um contexto de trabalho extremamente precário e precarizador. Eu estava olhando no site de vocês, por exemplo, que alguns cálculos de 2018 até o presente, só com as perdas salariais dos professores da UDESC, seria em torno de um cálculo de R$200 mil, só de perdas salariais de 2018 para cá. Ou seja, aposentadorias e progressões funcionais, cortes de benefícios, enxugamento de salários, aumento da relação numérica, professor-aluno, enfim, a precarização toda. Então, todo esse contexto de alta performance do indivíduo se dá dentro de um contexto de baixíssima performance institucional. E com cortes e mais cortes aleatórios, né? Loteria dos cortes, né? Como a gente está falando. Né? Ou seja, a mesma lógica que está em qualquer organização, de qualquer esquina da nossa sociedade, está cada vez mais se institucionalizando dentro da universidade, e o mais grave, dentro da universidade pública. Que cada vez mais
buscam indiferenciar da universidade privada, das faculdades privadas, que são negócios, na sua maioria, ou grande parte delas, e não um compromisso crítico com o futuro de uma sociedade, futuro da própria cidadania e da própria humanidade. Segundo elemento, totalmente atrelado a esse, um ethos gerencial, ou seja, é mais do que uma cultura, é um modo de vida gerencial que se espalha pelos poros da universidade. Não são pessoas perversas, dedicadas, formadas deliberadamente para fazer algo. São pessoas que são promovidas a um determinado cargo e no dia seguinte, por algo milagroso, se tornam, às vezes, colegas mesmos, uns bons gestores educacionais. E não no bom sentido de gestão, no pior sentido que a gestão poderia ter. Ou seja, as atividades acadêmicas e a própria comunidade universitária como um todo, professores, servidores e discentes, são convertidos nesse ethos, são entendidos nesse ethos apenas como utensílios, recursos humanos, que são, talvez infelizmente, indispensáveis ao metabolismo de um produtivismo intelectual. Eu preciso dos professores, eu preciso dos técnicos, eu preciso dos alunos para manter viva esse organismo chamado universidade, que tem como foco métricas quantitativas. Expelir, destilar métricas que justifiquem a sua existência. Ou seja, a justificação dessa instituição se dá pelo atingimento de números. E isso consagra, de uma determinada forma, uma conversão do conhecimento técnico em capital empresarial. No fim das contas. Estou fazendo essa tradução para, em última análise, para que serve a universidade? É para isso, para sofisticar a técnica empresarial. E tudo isso dentro de um contexto absolutamente e cada vez mais vazio, principiologicamente e finalisticamente. Ou seja, quais são os princípios que regem essa prática? E para quê? Do ponto de vista da finalidade conceitual, da finalidade do significado, isso é esvaziado ou isso não é discutido. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Por que eu tenho que atingir determinados resultados na CAPES? Porque eu tenho que ser nota 4 ou nota 5 na CAPES? Por quê? Tem que ser porque tem que ser. Tem que ser porque é bom. Mas qual a repercussão principiológica e finalística disso para a sociedade, para a comunidade? O que muda? Não é um problema ser. Não é um problema buscar a excelência. O problema é que talvez há muito tempo se perdeu o questionamento de para que quero ser excelente? E este para quê é qual o fundamento também disso? Para a sociedade. Não que não exista essa resposta, mas que essa resposta parece que não é perguntada nesse ethos gerencial. E aí, com tudo isso, o que se faz não é preservar a saúde, é gerir a doença, administrar a doença. Do ponto de vista individual, através de medicação, professores cada vez mais medicalizados, através de cada um outros recursos que a pessoa pode utilizar. E a gestão do próprio dia a dia, só por hoje. Só por hoje. Esse semestre é só por hoje, essa aula é só por hoje. Eu preciso terminar o dia, eu preciso terminar a semana, eu preciso terminar o mês, eu preciso terminar o semestre, porque talvez eu consiga me aposentar em algum momento. Ou seja, o dia começa a se tornar uma forma de gestão daquele sofrimento. Por parte dos professores, por parte dos alunos, por parte de todas as pessoas que estão adoecidas. E aí tudo isso regado por uma lógica tecnicista, produtivista, essa cultura de alta performance, que impõe, dentro dessa lógica, um constante sentimento de fracasso e de vazio para os professores. Ou seja, o professor, para si próprio, é sempre insuficiente.
está sempre aquém do que deveria. E não tem mais energia para estar nem onde deveria e nem suportar. Não tem energia, não tem motivação, não tem sentido, não tem significado, porque, de fato, grande parte da sua energia vital é consumida dentro dessa gestão, desse metabolismo administrativo, desse metabolismo organizacional. E o que sobra, se é que sobra, para a sua atividade como pesquisador, como professor, o que sobra é o bagaço. Né? Tu vai ali só para poder cumprir aquela tabela. Aquilo ali já está completamente esvaziado. E, por fim, todo esse processo leva ao embotamento do pensamento crítico dos professores, dos gestores, dos servidores, dos alunos. Ou seja, a universidade, especialmente a universidade pública, que tem como papel, princípio, o que diferencia ela, a sua razão de existir, que é ser a instância crítica de uma sociedade, não tem tempo para ser crítico. Não tem saúde para ser crítico. Não tem vitalidade para ser crítico. O pensamento crítico, ele morre na universidade pública por dentro. Com a cumplicidade da comunidade acadêmica. Que se retroalimentam nessa gestão do próprio adoecimento. O professor está adoecido, o aluno está adoecido, e a gente vai levando cada um do seu jeito o adoecimento para dar conta desse metabolismo que desvirtuou completamente o papel, a finalidade e o princípio da universidade pública brasileira, que cada vez mais se pauta em métricas e referências que seriam pertinentes para as universidades privadas, para as universidades, não digo nem universidade privada, que seria até preconceituoso, para as universidades empresariais, ou seja, universidades negócio, tá? Universidade empresa, universidade lucro. Tá? A universidade pública acaba se organizando pelas essas mesmas lógicas e métricas. A dimensão técnica e gerencial que caracteriza o pensamento gerencial, ela pode ser, de fato, e ela muitas vezes é, fundamental para mover a maquinaria administrativa de qualquer organização. Só que, embora ela seja necessária, ela jamais vai ser suficiente para humanizar o ser humano, para tornar uma sociedade aquilo que ela pode ser, para superar as limitações da própria sociedade, para cumprir os papéis que a própria ciência, que a própria filosofia, que o próprio conhecimento tem desde os primórdios da humanidade, que é levar a humanidade para além das suas trevas e da sua escuridão. O pensamento gerencial, ele pode ser necessário para isso, mas ele não é suficiente. Sem o pensamento crítico, há essa morte. Quando o pensamento crítico, e que seria até a redundância dizer pensamento e pensamento crítico, porque todo pensamento, para ser pensamento, é crítico ou não é pensamento. Quando ele é excluído das preocupações fundamentais, das preocupações humanas fundamentais, e ele está cada vez sendo mais excluído na universidade pública, também está sendo excluído do ser humano qualquer lastro social, ético e político que dá sentido e guarida, proteção ao ser humano. Porque não existe nada mais protetivo do ponto de vista da saúde do que o sentido daquilo que eu faço. E a profissão, a docência, é uma das profissões que é mais repleta de significado e de sentido. E isso é extremamente protetivo para o ser humano, para o professor. Mas, quando a gente entra dentro desse metabolismo empresarial, desse metabolismo administrativo, burocrático, gerencial, quando a gente entra dentro dessa realidade caracterizada por vocês dessa forma, não sobra absolutamente nada de sentido. O sentido, ele é esvaziado. E o último reduto de proteção dos professores desaparece. E aí, com isso, desaparece a própria saúde e a própria vitalidade dos professores, que se traduz exatamente nessa nuvem de palavras que vocês construíram aqui. Abri aqui só um pouquinho. E é isso, pessoal. Espero que essas breves reflexões tenham nos
aberto à possibilidade de trocarmos algumas ideias, de refletirmos sobre essa questão que, para mim, ela é vital, não só para cuidar da saúde individual dos professores, mas, sobretudo, para a saúde da nossa universidade, que a nossa universidade, ela está, não estou falando só da UDESC, a Universidade Pública Brasileira, ela está adoecendo. Obrigado. Então, boa noite, agradecer o André com uma potente conferência aqui com a gente e abre possibilidade para a gente poder debater num nível de qualidade muito pertinente no contexto que a gente vive na universidade pública hoje. Muito brevemente, assim, é fundamental que a gente possa debater agora, que eu acho que por isso que a presencialidade é tão fundamental e importante. Então, antes só de abrir a possibilidade de diálogo e perguntas, me veio muitas provocações, então isso significa a potência da fala do André, que também gentilmente não cobrou por estar aqui realizando essa conferência, numa aproximação fundamental com a luta sindical da Aprudesc, mas que já está aproximado de vários sindicatos, então é um perfil que a gente não veria na televisão, dando uma fala, por exemplo, num jornalismo da grande mídia, trazendo questões fundamentais para a classe trabalhadora. E somado a isso, André, já provocando um debate fundamental, de certa forma, a gente acompanha nas pesquisas educacionais nas últimas décadas que, na verdade, o gerencialismo empresarial, essa sempre foi a tônica do espaço privado de produção. A gente olhar as fábricas desde a ilustração dos tempos modernos no Chaplin, da intensificação do trabalho e o gerenciamento dos resultados do trabalho, do pânico da demissão, da pressão do desemprego, a pressão do exército industrial de reserva, dos desempregados no posto de trabalho que tu tem, uma lógica gerencialista que ampliou absurdamente a demanda de trabalho. A escala 6x1 é um dos reflexos disso no contexto brasileiro, sem contar com a pejotização de inúmeras profissões que a gente vem acompanhado, inclusive de professor. Por exemplo, professor de línguas, a sua maioria hoje é pejotizado, não tem nem carteira assinada. A gente tem mais de 350 professores em contrato temporário aqui na universidade, que vive uma intensificação pela imposição da sua condição docente de temporários, e a cada 2 anos vão ter que prestar a maratona de um processo seletivo para manter os seus cargos. E isso a gente vê agora na greve que está acontecendo na cidade de Florianópolis e São José, que também, primeira medida do governo, demite os temporários para gerar pânico e medo e dividir a categoria. Então, existe uma razão política para a permanência e ampliação do número de temporários na nossa categoria. Mas tem um ponto, André, que eu acho que tem uma discussão do processo de libertação dos escravos no período do Brasil colônia, em que, eu não me lembro se foi Zumbi dos Palmares que diz, eu poderia ter libertado mais escravos se eles tivessem consciência que são escravos. E eu acho que essa metáfora é muito válida para a profissão docente, porque, assim, de tudo que a gente ouve dos nossos colegas, atarefados, sobrecarregados, adoecidos, esse auditório era para estar cheio. E era para faltar lugar. Era para faltar lugar de acesso ao nosso link no YouTube, que tivesse sobrecarregado de pessoas assistindo. Por quê? Porque a reclamação maior é sobrecarga de trabalho e de adoecimento. Porém, a prioridade é no seu currículo, nas demandas que a própria instituição os impõe, em busca de uma produtividade, um reconhecimento e muitas questões que são de ordem no indivíduo, muito importantes, mas na realidade concreta da discussão, de uma melhoria de trabalho, de uma construção coletiva, de uma superação, de uma pressão, em grande medida, da base dos professores, a gente identifica um esvaziamento. Isso é no geral. A gente fala muito dos estudantes que não vêm nos eventos, que é muito difícil de mobilizá-los. Os professores são 10.000 vezes mais difíceis de mobilizar. Porque as suas rotinas apertadas e toda ela definida com metas e prazos para dar conta, tem como resultado a gente não conseguir priorizar aquilo que o André muito bem colocou, colocar como prioridade discutir, lutar,
construir um pensamento crítico efetivo para além da sua individualidade, do seu PQ, da sua produção, do seu resultado de avaliação da CAPES, e que a gente pudesse olhar para nós mesmos. Em grande medida, essa foi a oportunidade dessa discussão hoje aqui. Então, te agradeço imensamente pelo pronto aceite a esse convite e trazer esse potencial, que agora é a hora da gente poder debater, abrir para as perguntas. Eu vou levar o microfone para que quem está assistindo na videoconferência possa acompanhar. Quem gostaria de começar? Aí diz o nome, vai lá. Chega. Boa tarde, obrigado, André, pela fala, muito boa. E me tocou muito esse lance da gente não... A gente não vê, né, o que está ali, e o que me ocorre nesse sentido é de que a gente está o tempo todo também num processo de não conseguir dar conta, né, o que não dá para dar conta, na verdade, pelo volume de informação, e a gente ainda, pelo menos é o meu processo particular, a gente acaba se culpabilizando muito, né? A gente acaba achando que um problema muitas vezes pode ser nosso, quando na verdade não é um problema institucional. E eu só queria fazer esse comentário, assim, a gente também refletir que muitas vezes o problema ele acaba sendo individualizado, né? Aquela coisa do indivíduo ser visto como o problema, né? Então, ainda a demanda por o cuidar da saúde psicoemocional, muito vinculada a uma ideia de adoecimento também, não necessariamente de uma necessidade de cuidado, de autoentendimento, de autoconsciência sobre si próprio. Então vejo que há um processo também de estigmatização que agrava, né, essa situação, e quem não está bem acaba não se percebendo não bem. Vou ter que colocar um limite, acaba sendo um desafio também, né, falar um não, em termos de não dá para assumir essa atividade, enfim. Então, acho que a carga ela acaba sendo muito individualizada. O tratamento da situação ele é muito individualizado, e quem quebra nesse meio do processo ele vai ser considerado incompetente, enfim. Os atributos eles são individuais, né? Isso é muito, assim, falando mais como um desabafo. Eu acho que assim, a busca das soluções ainda estão bastante individualizadas, eu acho, né? Assim, é opção muito pessoal, quem procura por psicoterapia ou por tratamento psiquiátrico mesmo, que eu acho que deveria ser quase que obrigatório ser tão disponível quanto é um ortopedista, por exemplo, né, a gente ter esse tipo de atendimento. E minha pergunta vai nessa linha, se você conhece instituições que cuidem dessa questão da saúde psicoemocional como uma questão coletiva mesmo, um problema coletivo que tem que ser tratado. Se tem alguma instituição no mundo, acho que eu nunca ouvi falar, né? Então porque, infelizmente, mesmo hoje você vê que as soluções elas não estão no panorama daquilo que você falou no começo. Não existe um tratamento disso que não seja na ação coletiva, né? Enfim, para mim é isso. E particularmente, até aproveitando para mais um desabafo, acho que o espaço do sindicato ele acaba sendo esse espaço em que a gente se acolhe também. É um espaço que você tem algum nível de desburocratização e é um espaço também que te permite algum nível de afeto. Sabe? Que é aquela coisa, na relação no departamento, o nível de afeto provavelmente vai existir entre lá quem tem alinhamento político-ideológico, né? E aqui a gente sabe que são várias diferenças político-ideológicas, né? Enfim, e no contexto de hoje é um empurrando para o outro, né? Com falta de técnico e falta de professores, a dinâmica é aquilo, né? O jogo de empurra. Eu até estava brincando com uma amiga esses dias, falei, olha, no próximo Jogos de Servidores vai ter que ter o jogo de empurra também, porque a gente vai eleger vamos ter alguns campeões olímpicos aí de jogo de empurra, porque acaba sendo uma dinâmica meio naturalizada. Então, minha pergunta era mais assim, tem saída coletiva para isso? Você conhece sobre isso? Valeu. Douglas. Está por aqui, aproveitar. Bom, acho que pode ser sentado, né? Não, André, são duas questões. A primeira é quando você fala do bagaço, né, o ser humano bagaço, uma figura que eu usei bastante tempo quando eu era professor de ergonomia. Eu dizia, o mundo cheio de ergonomia, sai o ser humano, e entra ser humano e sai ser humano. Sem ergonomia, sai o ser humano bagaço, né? Com todo respeito ao ser humano. Então, de vez em quando encontro alguém e diz, professor, lembro do ser humano bagaço e tal.
Mas a que eu queria colocar é o seguinte, quando a gente percebe dentro da universidade, vamos imaginar uma cúpula, né, que coloca esse desenho produtivista, né, de produzir e tal, não sei o quê. Aí o professor consegue uma frestinha e sai disso aqui e acha que vai para pesquisa, né? Acha não, vai para pesquisa. Aí ele busca recursos por aí e tal, e essas instituições colocam outra cúpula em cima, né? Porque elas estão exatamente iguais, no sentido da produção, de buscar produção e de armamentos para que tal. Às vezes eu fico pensando que o professor é sempre percebido como uma profissão livre, né? Se não se cria essas coisas por achar que é assim, né? Eu tenho refinado seria exagero, mas assim, pensado um pouco mais nessa história, nessas conversas com o governo, que eu fico, por que os caras criam tantas histórias com a universidade? E esses dias não, né? Reforcei isso que eu já pensava, é porque acham que o professor é um cara livre, né? O produto dele é um ensinamento que mostra, não sei, eu dei aula para quase 15 mil, esses dias está fazendo, né? 15 mil alunos que passaram por, não sei, 42 anos de... Quer dizer, como é que se mede isso, né? Quer dizer, mas não é visível como um carro, 3 litros de não sei o que e tal. E eu não sei se não se cria por isso, por essa pseudo, né, liberdade, por eu não enxergar essa liberdade, por eu, né, achar que é livre, né, porque eu não vejo o cara amarrado, ele se levanta a hora que quer, sai a hora que quer, e quando está trabalhando, está lendo, né, ou fazendo coisas que não parecem, né. Mas eu não sei se não existe esse lado também, né, nessa história com os professores, com as universidades, com todo esse, né. Claro que, evidentemente, por algum tipo de pessoa, né, não... Mas é isso. Ok. Não, eu devolvo para o André para fazer a rodada de resposta, depois a gente faz um novo. Opa, boa! Claro. Licença, gente. Eu vou ler a pergunta da Denise. Ela falou se você poderia falar um pouco da questão das demandas digitais, dos grupos, demandas que chegam quase 24 horas pelo WhatsApp, de todos os lados, de estudantes e gestores. Ótima pergunta. André? Maravilha. Bom, vou começar pela questão do José, que eu acho que é mais abrangente. Eu penso, tem um filósofo italiano, que é Ordini, que ele fala a utilidade dos saberes inúteis, que ele está fazendo justamente uma discussão sobre a questão dos conhecimentos filosóficos, principalmente, a filosofia, que não é o caso, talvez, da engenharia. Mas eu entendo que dentro da nossa sociedade e dentro dessa lógica gerencial e gerencialista, só o que tem valor não é só o que é visível. Primeiro ponto, o que é invisível não tem valor. Embora o que seja invisível, que é o que coordena a sociedade, né? Mas, do ponto de vista superficial, pro populacho, o que é invisível não tem valor. Só o que é visível tem valor. Mas não basta ser visível, tem que ser útil. E tem que ser útil do ponto de vista da manutenção de um determinado modelo de sociedade, em que uns mandam, os outros obedecem, em que muitos enriquecem poucos. Então é óbvio que uma universidade que tenha pensamento crítico, ela atrapalha esse mecanismo. Porque se eu sou um professor que produzo um pensamento crítico, primeira coisa, eu questiono a relação entre o existente e o visível. Eu posso mostrar que existem coisas que são invisíveis. E eu consigo questionar a utilidade. Será que todo conteúdo que um professor ministra numa sala de aula, ele é útil? E útil, entendendo a utilidade como um meio, um recurso para a produção e a implementação do capital. Em última análise, para a mercantilização. Útil isso vende. Isso vende. E a lógica é essa. Também isso. Também não precisa vender, mas precisa seduzir as pessoas certas também. Que não deixa de ser uma venda, né? Isso, ou seja, é mercadoria. A tradução de útil é mercadoria. Toda a sociedade que a gente vive produz mercadoria.
a pessoa que está, desde o flanelinha que está estacionando o carro, até o deputado, ele está produzindo utilidades, isso é mercadoria. Estou vendendo minha força de trabalho, eu estou transacionando coisas, tudo produz utilidades. Tudo reforça a estrutura e o funcionamento da sociedade tal como ela é. Será que todos os professores, quando estão na sua sala de aula, durante todos os dias, durante todo o seu semestre, eles estão realmente produzindo produtos? Será que o que o cara está fazendo dentro da sala de aula dele, das 8 da manhã até o meio-dia, é vendável? E aí eu vou começando a criar recursos, porque o que não é vendável não pode existir. Não pode existir, primeiro, porque está gerando prejuízo, porque não está sendo vendável, e em alguma instância é um risco, porque tu pode estar questionando a necessidade de uma coisa ser vendável. Então eu entendo que todos esses mecanismos é para assegurar que o professor não está produzindo pensamento crítico, não está produzindo a reflexão crítica sobre a sociedade que nós temos, não está pensando no futuro da sociedade, mas que ele está lá integralmente, a cada segundo do seu dia a dia, produzindo mercadorias e, principalmente, formatando novos seres humanos para continuarem reproduzindo infinitamente esse sistema de produzirem mercadorias. Todas as pessoas que saírem dessa universidade têm que ter a certeza e a predestinação de que, no dia seguinte da sua formação, serão bons produtores de mercadorias na sua área de saber. Será que esse professor está fazendo isso? A única forma de eu garantir, ou pelo menos constranger, é através desses recursos. Tá? E aí, com isso, a gente entra nessa pergunta da Denise, por exemplo, da questão agora que esse mundo presencial tinha uma determinada carga, e agora não é o mundo virtual, o mundo digital. Agora são dois mundos paralelos funcionando ao mesmo tempo. Então o professor está dando aula, e enquanto ele está dando aula presencial, ele está recebendo e-mails, ele está recebendo WhatsApp, ele está recebendo e-mail da coordenação, e-mail do fulano, do beltrano, do ciclano, tem um grupo de WhatsApp, tem 2 grupos de WhatsApp, tem 50 grupos de WhatsApp, e essas coisas precisam ser controladas ao mesmo tempo. E aí uma questão mais grave. Qual é o local de trabalho do professor? Eu entendo que o local de trabalho do professor é a sua cabeça. Então, o professor ele está potencialmente 24 horas no seu local de trabalho, que é a sua cabeça. Então, não tem direito, por exemplo, Denise, a desconexão. Já não tinha quando o mundo era presencial. Porque o professor estava permanentemente conectado com a sua cabeça, e ele estava permanentemente pensando, ele estava sempre no local de trabalho. Só que agora, com a digitalização, não é só... Porque provavelmente o que a Denise está falando aqui, ela não deve ter pensado no grupo de WhatsApp de alguém que falou, cara, olha só que ideias que eu tive, vamos criar um conceito, vamos criar uma determinada... Não, o WhatsApp já entregou o artigo? Já fez o relatório? Ah, olha só, saiu um programa, o bolsista, uma bolsa, isso. Ou seja, o que persegue o professor 24 horas por dia não é o trabalho que caracteriza o professor, é o gerencialismo, são as burocracias, são essas questões que estão sugando a energia, estão corroendo por dentro os professores. E aí, Douglas, a questão da culpabilização individual, essa é a lógica. Porque hoje, quem não dá... Porque esse é o mundo, esse é o real, é isso que existe. Se existe, é bom. Se é bom, precisa ser assim. Então isso é o mundo que a gente vive. Tu não dá conta de viver a realidade como ela é, e como ela vai ser, e como ela deve ser, e como é bom que ela seja, então tu é um fracassado. Tu é um incompetente. Tu não acordou às 5 horas da manhã, tu não tomou banho gelado o suficiente, tu não mudou teu mindset, tu não fez... tu não pegou sol o suficiente, não te hidratou o suficiente, tu não tomou vitamina D o suficiente. Alguma coisa tu não fez certo para dar conta dessa realidade, porque essa é a realidade. E se tu tá fora da realidade, o dissidente é tu, o criminoso é tu, o errado é tu. Tá? Então é óbvio que a gente introjeta que nós somos os errados, os fracassados. A gente não está acompanhando o ritmo da máquina. A pergunta: existe alguma instituição? Bom, tem a Clínica Polis ali que... A gente, inclusive, colocou o nome, tá, eu aqui, a Jacéia também, nós somos sócios nessa empreitada de pensar
uma outra forma de pensar a saúde, no próprio nome, a gente foi provocativa a ideia de clínica, porque o movimento sindical, as organizações políticas não gostam de clínica porque remete à individualização. E a gente concorda. Mas a gente colocou clínica polis porque polis é a dimensão política. A nossa perspectiva é o que cura o sofrimento? É a política. A cura, ela sempre é coletiva. Ela jamais é individual. O que tu pode fazer individualmente? Remediar. Individualmente eu remedio uma doença. E como é que se remedia? A melhor forma de um professor remediar a sua doença? Remédio. Então, a melhor forma de remediar a doença é remédio, por exemplo. Eu consigo remediar individualmente. Todas essas estratégias de coaching não são que elas são ruins. Elas funcionam. Para remediar, elas remediam bem. Se tu dormir menos, se tu acordar mais cedo, se tu tomar banho gelado, se tu fizer, tu vai remediar o teu adoecimento, mas não vai ter cura. Porque quem está doente não são os professores. Quem está doente é a universidade. Então não adianta eu medicar o professor, eu dar banho no professor cedo, eu dar remédio no professor, fazer o que eu quiser com o professor. Porque eu vou estar remediando uma pessoa que é sintoma da doença. A doença, numa dimensão mais intermediária, ela é universitária. A universidade está doente. Então, se eu quero tratar a doença, se eu quero curar a doença, eu não vou tratar o indivíduo. Claro, a gente precisa acolher o indivíduo, a gente precisa estar junto com o indivíduo, a gente precisa utilizar todos os recursos que a gente tem para pegar a pessoa que foi atingida, caiu no meio do caminho. Mas essa recuperação da saúde do adoecido não é o ponto final da jornada. Não é o sucesso da jornada. Essa é uma medida inevitável que eu preciso fazer para que eu possa chegar no meu projeto, que é curar a doença, que ela é institucional. E depois que curar a doença, promover a saúde, que é algo que a gente nem... Isso não está nem no nosso horizonte, promover a saúde, tanto que para nós não faz nem sentido a palavra saúde. Sempre que vocês usam no dia a dia saúde, no fundo, o que a gente está falando é de doença. Quando alguém pensa, plano de saúde. O que é um plano de saúde? É um recurso que eu tenho para me ajudar no momento que eu estiver doente. O que é um posto de saúde? É um lugar que eu vou quando eu estou doente. Talvez no Brasil, já que o SUS é um exemplo mundial, eu posso ir no posto de saúde para tomar vacina para me prevenir. Então, assim, o SUS ainda faz, de fato, algo como saúde. Mas, normalmente, o que a gente pensa quando a gente fala saúde, a gente está falando de doença, de manejar a doença. A gente nem tem na nossa perspectiva que a gente precisa criar um contexto de saúde. E aí a questão fundamental é, tu trouxe a questão do sindicato como um espaço de afeto, de desburocratização, porque é isso, a política cura. Não adianta, individualmente, tu vai só manejar, tu já vai só remediar. O que a gente precisa é juntar as pessoas e refletir sobre o que nós estamos fazendo, por que nós chegamos até aqui e, principalmente, no caso dos professores, retomar o princípio e a finalidade do que é ser o que somos. Porque dentro dessa lógica que o normal é ser louco, é a loucura que está aí, se isso é o normal, a gente precisa parar e precisa ver. Mas onde nós estamos, quais são os princípios que nos orientam e onde nós queremos chegar? Enquanto professores, enquanto universidade e enquanto sociedade. E aqui se inaugura, nesse processo de discussão sobre o adoecimento, uma disputa política. Porque o que está em jogo, de fato, é inclusive o significado do que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo é adoecimento ou não? Porque pode ser muitas pessoas dizendo isso não é adoecimento. Isso é uma formação normal da nossa sociedade. Está em disputa isso. Está em disputa o que é um professor. Hoje, com a inteligência artificial, ChatGPT, se pergunta o que é um professor? O que faz um professor? Dentro dessa lógica, o professor é um transmissor de informações. É isso um professor? Eu tenho certeza que os professores que hoje estão sofrendo e os professores que hoje estão adoecendo, eles não estão sofrendo e adoecendo só porque há essa dinâmica de trabalho. Mas eles estão sofrendo porque essa dinâmica de trabalho violenta, rouba a própria identidade do que é ser professor. Aquele professor, ele é roubado da sua possibilidade de ser professor, se a gente entende professor como essa pessoa responsável, ética, política e historicamente pelo futuro da civilização, seja local,
seja regional, seja nacional, seja mundial. Esse papel é um dos papéis que quem tem essa visão, e que dentro dos nossos adversários vão dizer que somos idealistas e românticos, e tomara que sejamos mesmo, quem tem essa visão de que o professor ele tem uma responsabilidade para muito além do conteúdo, essas pessoas são as primeiras a adoecer. E elas não adoecem porque são fracassadas. Elas adoecem porque estão sendo roubadas na sua possibilidade de exercer o significado e o sentido da sua própria existência. Porque o verdadeiro professor, ele não é um técnico pedagógico, no sentido bem objetivo, técnico, tecnicista, né? Ele não é isso. Um professor é uma pessoa que existe e devota a sua vida para uma missão, por uma transformação da realidade. E se ele está num contexto desses institucional, configurado e formatado dessa forma, engaiolado, preenchendo relatórios, ele está sendo morto simbolicamente. É um assassinato. Ele já está morto. Então é isso. Perfeito. Para a gente não abusar muito do André, vamos fazer mais uma pergunta para fechar. Não, por favor, a tua vai ser o fechamento da nossa noite. Eu chamo Valéria, eu sou professora aqui no SEART. E não é... A gente pode perceber que essa palestra poderia estar sendo dada ali na reitoria. Se a gente quisesse, a gente não, né? Ela está sendo dada aqui porque, no SEART, inclusive, né? Não lá na FAED, em nenhum outro lugar mais digno, né? Onde está aqui, nós estamos entre os inúteis, né? Que nós produzimos inutilidades. Então, isso nos afeta de uma maneira avassaladora, na realidade. A nossa pulsão de vida, né, que a gente vê no início da nossa vida mesmo, né, como artistas e tudo mais. Então, a gente tem essa missão de ser professor nas artes de algo inútil, né? Então, isso nos toca o tempo inteiro. A gente não tem esse direito nem de estar nesse lugar, nem de ganhar salário. Então, se você já está dando, se você já ganha salário por isso, né, ainda mais se você vem do mundo artista, que é totalmente, em muitos momentos, a gente se agarra àquilo como, não sei, eu não digo utópico, porque existe um topos para isso, né? Que é o mundo e a realidade, né? Quando você vai falar em performance, no verdadeiro sentido da palavra, que é dar forma a algo que está em caos, né? As artes, está tudo num caos, e aí você vem e dá forma, dá som, dá imagem, dá tudo para aquilo ali, né? Mas isso não presta, isso não cria fetiche, né? Não cria necessidade e consumidores, né? E a gente precisa consumir também para comer e produzir. Então, a gente começa a produzir mais e mais e mais para poder se sentir digno desse salário numa universidade pública, e a gente produzindo coisa que não é para ser produzida, porque ela não gera porcaria nenhuma, né? É lixo, isso não presta. Então, tem tudo isso para a gente ter que lidar com. Só que a gente está aqui falando de um adoecimento psicossocial dentro de um centro de artes, né? E isso não é pauta de reitoria alguma, quando tem alguma eleição para se eleger reitor, reitorias, pró-reitorias e tudo mais, né? A transformação desse organismo público num lugar humanizado e não desumanizado, né? Isso não vem nunca em pauta. Então, como diria Gilberto Freire, quando ele vai
no livro lá, Casa Grande e Senzala, né? Ele vai dizer que o escravizado não, quer dizer, o engenho é uma máquina de moer pessoas, máquina de moer gente, né? E a gente ainda está dentro desse processo, dentro de uma sofisticação de abuso constante, que é esse excesso de burocracia para a gente provar o tempo inteiro, e a gente se sente culpado porque a gente não produz nada que preste, né? E a gente precisa estar provando e fazendo e provando, e a nossa pulsão de vida, ela começa a dar mais lugar para... Ambas precisam existir, né? Para a pulsão de vida existir, precisa a pulsão de morte, lá nas terminologias que vocês devem conhecer muito bem, profundamente, freudianas, mas capitalismo e esquizofrenia existe, né? E a gente está ali nesse lugar esquizofrênico, né? Ainda mais profundo, acho que por se tratar de um lugar onde a nossa grande pulsão de vida é a arte, né? Algo inútil, ainda por cima. Então, é mais ou menos isso que eu quis falar, mas a falta de possibilidade de transformação, que é um pouco que o Douglas colocou. A gente não se vê em condições de transformar isso. Eu não consigo atravessar a rua e marcar uma reunião com o reitor e falar: olha, reitor, vai ter uma palestra assim, 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 que talvez fosse o caso, se o senhor vem de uma ala progressista, né? Então, talvez fosse o caso de repensar os processos e as relações entre as pró-reitorias e não sei. A gente não tem força, nem como sindicato. A gente precisa primeiro ver o nosso salário, que está defasado 200 mil. Como é que você falou? Isso aí é para cada pessoa ou é para todo? Então eu estou 200 mil de defasagem. Ai, gente, que legal, já pensou? Eu que sou inútil vou receber 200 mil. Não vou nunca receber, né? Então tem essa capacidade de potência, ela nos é roubada absolutamente, né? Perfeito, agradeço. E passar para o André para fazer um fechamento, André. Mais uma vez, agradecer a tua presença. Depois a gente tem uma entrega de uns mimos aqui da Prudesc. Eu aprendi essa definição no Rio Grande do Sul, os tal dos mimos, né? Quando falaram a primeira vez, achei que ia entrar um ursinho de pelúcia para ser entregue para mim, né? Mas, André, por favor. Muito obrigado, Ivan, e obrigado pela oportunidade, galera, bem impactante. Tá? Nunca tinha pensado nessa ótica da questão dos professores das artes mesmo, que vai mais ao encontro ainda do que eu... Vou refletir bastante sobre isso mesmo. Deve ser um contexto extremamente adoecedor mesmo, assim, né? Muito, porque está expressando de uma forma brutal aquilo que perpassa todos. Só que talvez em outras áreas consiga se disfarçar um pouco mais, né? Muito, muito, muito bom, assim, né? Gosto de ir nos lugares que eu aprendo, né? Mas eu queria essa questão da compensação, né? Porque quando tu compensa, tu tá em dívida, né? Tá endividado, tu acorda em dívida e é uma dívida impagável. E ser professor que precisa compensar nessa dívida impagável, o triste e o destrutivo é que o pagamento é tu mesmo. Então tu se paga contigo mesmo. Então tu te paga todo dia, tu vai lá. E todos os professores fazem isso. Com certeza a sensibilidade que tu está trazendo da professores da arte é mais explícita e mais brutal. Mas todo mundo está permeado por esse afeto do endividado, de ter que compensar, só que tu está compensando contigo mesmo. E tu está compensando com aquilo que tem mais valor em ti e que é insubstituível, que é a tua saúde. Então, por que nós estamos adoecendo? Porque estamos endividados, estamos fracassados, somos incompetentes. Individualmente tenho que me sacrificar, e essa palavra não é aleatória, ir ao sacrifício. Eu tenho que sofrer.
Eu tenho que provar que estou sofrendo, porque também a nossa lógica da sociedade é essa. Né? E também toda a estigmatização da universidade pública, enfim, é um contexto psicossocial absolutamente brutal e hostil. Né? Mas eu queria pegar justamente a parte que tu fala, que nós, sobre a transformação, para terminar isso com transformação com mudança. Né? E aí, voltando para a questão que tu falou, nós não temos força. E aí, aquela frase do Ivan que eu achei interessante, né? De que, às vezes, nós poderíamos fazer muito mais se as pessoas que precisariam ter consciência disso tivessem essa consciência. E eu vou dizer assim, nós temos força. Por isso que não foi aleatório que eu comecei com a ideia de crise e do ideograma chinês. Porque a crise é justamente um perigo. Estamos sob ataque. Mas estamos em crise por causa do ataque. Toda essa conjuntura, toda essa análise que tu trouxe de forma perfeita e clara, isso é a realidade psicossocial que se abate e constitui o ser professor hoje. Então isso é perigoso. Isso leva professores à morte, e literalmente, suicídios e etc. Agora, crise, a gente não pode esquecer que ela é também um ponto de mudança. Ela é possível, ela tem potência. Ela não é só impotência. Ela é parte objeto desse processo. Quando a gente está em crise, a gente é parte desse objeto que nos oprime, mas tem em potência a possibilidade de sermos sujeito, e que é isso de tomar consciência. Então a crise, ela é dialética. Ela abre uma possibilidade, que a partir daquele momento, algo pode ser diferente. Pode ser diferente para a morte, ou pode ser diferente para a vida. É um corte. Não está determinado. Então, não é que nós não temos força. Podemos não ter força ainda. Podemos nunca vir a ter força. Mas quem vai decidir esse cálculo somos nós. Não vem de fora essa decisão se nós temos força ou não temos. Se nós podemos reagir ou não. Não está determinado. Existe uma dimensão de aleatoriedade nesse processo. E essa dimensão de aleatoriedade, ela se resolve coletivamente. E aí a gente volta para a tua questão. E a questão da mobilização coletiva é justamente para termos uma oportunidade nessa crise. De morrermos juntos ou de vivermos. O que vai acontecer, ninguém sabe. Mas o fato de ninguém saber é positivo. Porque se todo mundo soubesse que iríamos morrer, não tinha o que fazer, éramos impotentes. Agora, essa dimensão de incerteza e aleatoriedade de que tudo pode acontecer, podemos todos morrer, ou podemos viver, coloca a responsabilidade coletivamente. O destino é, continuaremos assim? Pode ser que sim. Ficaremos pior? Pode ser que sim. Mas existe a possibilidade de não. E aqui, por que eu acho que a pauta da saúde ela é estratégica nesse processo? Porque sofrer, nenhum ser humano nasceu sem essa possibilidade. O sofrimento, ele serve para acuar, para vitimar, para domesticar, para docilizar, mas o sofrimento também serve para revoltar e para indignar. Haja vista o povo palestino e haja vista tantos outros povos que se rebelaram justamente pelo sofrimento. Em última instância, quando não sobra mais nada na sociedade e tudo se perdeu, existe ainda uma dimensão que une todos os seres humanos, que é a dimensão do sofrimento. E essa dimensão do sofrimento pode reverter esse processo de destruição e a gente pode tornar esse ainda não um sim. Então, termino aqui. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Então, muito obrigado, André, em nome da Prudesc, assim, agradecer o teu pronto aceite, eu acho que é uma aproximação, um primeiro contato de muitos que a gente pode realizar ao longo da nossa luta aqui. O nosso presidente aqui da Prudesc vai entregar o presentinho aqui e fazer algumas palavras. Não, antes de agradecer o André e entregar o nosso mimo, queria agradecer aos professores que vieram aqui presencialmente, aos que estão nos assistindo pelo YouTube, aos companheiros da Prudesc, Lu Renata, Ivan, Douglas, a nossa dupla de técnicos aí que estão colaborando, ele da música, ela das artes plásticas, isso, tá?
Isso. Tá ok. Então era isso. E entregar ao André aqui um mimo, que é umas coisinhas da Prudesk, 2 camisetas da Prudesk. Obrigado. Gostei da combinação. Aqui uma caneca e uma canetinha. Maravilha. Tá? Então é isso aí para levar. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Maravilha. Vamos fazer uma foto com todo mundo? Vamos trazer todo mundo aqui para fazer uma foto de registro, quem pode estar presente aqui nesse... Isso, boa ideia.